Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é nossa aula de redação, então quero desejar aqui primeiramente um bom dia a todos, que tenhamos aí uma ótima sexta-feira e começando com o nosso estudo de redação, né, gente? Nós vamos dar continuidade ao que nós vimos no bimestre passado. Eu trouxe logo de primeira aquela estrutura do texto dissertativo argumentativo, principalmente dando ênfase no Enem, não é? Então vocês perceberam, sei que tem um pouquinho de dificuldade ali, porque realmente é uma estrutura complexa, é uma estrutura que precisa ser seguida, né? E na prova de redação eu cobrei muito isso, essa estrutura, né? Vocês perceberam, então no segundo bimestre vai ser a mesma coisa, tá? Porque a gente precisa seguir esse modelo, não é o modelo que o professor Paulo solicita, é o modelo que o Enem, que outros vestibulares solicitam. Então é preciso seguir isso, beleza? Não sou eu que estou ditando, não fui eu que inventei, não fui eu que criei nada, né? Eu estou apenas repassando o que é solicitado nos grandes vestibulares, beleza? Então, gente, agora eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Bom, nessas primeiras 3 aulas eu vou ensiná-los alguns tipos de introdução, de como fazer uma introdução, de como fazer um desenvolvimento, de como fazer uma conclusão, tá bom? Levando em consideração, obviamente, o texto dissertativo argumentativo. Professor, mas assim, essas questões são mais específicas? Exatamente, são mais específicas. Ah, mas professor, eu posso utilizar esse modelo então na minha redação? Pode, você vai obviamente recortar aquilo que lhe interessa e você pode fazer da maneira como eu estou explicando, como eu vou explicar aqui, beleza? Mas é muito interessante esse modo porque você acaba tendo um leque muito grande de opções, né? Porque eu acho que a maioria, somente o primeiro ano que está iniciando, sentiu muita dificuldade na maneira de construir os parágrafos e tudo mais, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então talvez isso aqui facilite mais esse tipo de construção, tá bom? Vamos lá. Vou diminuir aqui, pronto. Aí nós temos, né, o texto dissertativo argumentativo, os principais tipos de introdução relacionados ao Enem. Bom, gente, o que é o texto dissertativo argumentativo? O texto é argumentativo porque o objetivo é a defesa, como vocês viram, né, gente? Vocês, como eu sempre falo, tem que defender a tese. Tem que defender a ideia 1 da tese, tem que defender a ideia 2 da tese. Bom, como é que essa defesa é feita? Por meio de argumentos convincentes. Por isso que é importante seguir aquela estrutura do argumento, de uma ideia ou opinião. E dissertativo porque se estrutura sob forma dissertativa. Como é que é a forma dissertativa, professor? É a forma como vocês encontram a redação. Primeiro tem a introdução, que é chamada de proposição, né, ou tese. Você tem a argumentação e você tem a conclusão. Professor, a tese não vem na introdução? Exatamente. Então por isso que aí está escrito tese, né, depois a argumentação e a conclusão. Por quê? Porque a tese, gente, é como eu falei para o pessoal do presencial, na hora da redação, né? Eu sempre falei, e também nas aulas anteriores, aqui nas videoaulas, cadê a tese, cadê a tese, cadê a tese? Nas correções também do material que o pessoal envia pelo WhatsApp, cadê a tese, cadê a tese? Gente, tem que bater nessa tecla, cadê a tese, né? Então a tese é importantíssima para nortear os seus argumentos. Sem tese não existe argumento, né? Ou argumentos, beleza? Sem a tese não existe nada. Se você não fizer essa tese, a sua redação vai por água abaixo, porque como que o corretor vai te avaliar? Como ele vai saber o que você quer falar, o que você vai defender? Não tem como. Aí a sua redação perde justamente, né, o efeito, né, o caráter de defesa. Perde totalmente. Você vai defender o quê se não tem tese? Entende? Então vamos lá. A proposição, também denominada tese,
é a ideia que se defende, é uma afirmativa suficientemente definida e limitada, né? Por isso que eu falo para vocês, tem que ter a ideia 1 e tem que ter a ideia 2, beleza? Vamos lá. Então, os argumentos de um texto são facilmente localizados. Identificada a tese, faz-se a pergunta por quê. Vou dar um exemplo, olha só. O autor é contra a pena de morte. Isso aí é a tese. E o porquê serão os argumentos, né? Por que ele é contra a pena de morte? Ah, porque isso e aquilo. Porque é Y, Z e X. Então, os argumentos, eles servem justamente para defender essa primeira ideia. Essa tese aí, que ele é contra a pena de morte. Mas por quê? Então, é preciso a gente ligar a tese aos argumentos. Os argumentos podem ser configurados na forma de exemplos, dados, fatos comprováveis, evidências, testemunhos, fatos históricos, citações de opiniões de autoridade no assunto, entre outros. Coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, olha só, gente, aquela questão da estrutura, né? Introdução apresenta o tema e a tese de uma maneira geral. O desenvolvimento aqui são aqueles dois argumentos, traz a argumentação em defesa de um ponto de vista. E a conclusão, que é o último parágrafo, fechamento do texto por meio da retomada da tese, que eu sempre falo para vocês. Resumo das opiniões, objetivos a serem alcançados, lógica que aqui se chega a uma possível, né, solução. Lembra lá da proposta de intervenção? Falar dos agentes, quais são as ações, como eles vão fazer isso, com qual finalidade eles vão fazer isso. Muita gente ficou perdida na prova porque não sabia a estrutura da conclusão, não sabia a estrutura do desenvolvimento. É preciso assistir. Se você não sabe, é preciso assistir lá as aulas. Por quê? Porque é a partir disso, né, que eu vou trabalhar em cima dos parágrafos, em cima dos textos, tá bom? Bom, aqui é só um exemplo, gente, do que a gente vai trabalhar também mais lá para frente em relação ao Enem. No Enem, há 5 competências que são trabalhadas na escrita, né? Então, você tem a competência 1, que é a questão da norma padrão, como você trabalha dentro da escrita. A competência 2, né, ficar dentro do tema e apresentar bons repertórios socioculturais. Lembra lá da questão trazer séries, filmes, trazer também filósofos, sociólogos, pensamentos, citações de autoridade. Então, isso daqui o Enem ele pede, tá, gente? Ele solicita, não é uma coisa que você traz só para conhecimento, é uma obrigação da competência 2. 3. Defender bem o seu ponto de vista com ideias consistentes e bem organizadas, está vendo? A importância de ter argumentos bons, de ter uma tese boa. Competência 4. Estruturar um texto dissertativo argumentativo, por isso que eu trabalho bastante a estrutura, com frases e parágrafos conectados, está vendo? Então, traz uma questão da estrutura e observando também a questão da coesão e da coerência. E a coesão e a competência 5, fazer uma conclusão exemplar, com uma proposta de intervenção. Lembra? Por isso que eu falo bastante da proposta de intervenção, porque ela faz parte da competência 5, que respeite os direitos humanos. Então, gente, quando eu falo, não é uma coisa que eu estou enchendo o saco, querendo encher o saco, ou uma coisa que eu inventei da minha cabeça. É tudo baseado na competência ou nas competências do Enem, tá bom? E dos vestibulares também, dos outros vestibulares. Então, se você seguir isso daqui, você vai ter sucesso. Vamos lá. Vamos seguindo aí. Bom, então, professor, a introdução no texto dissertativo argumentativo. Você vai falar de introdução agora, né? Exatamente. Então, olha só, a clareza é a principal forma de introduzir um texto dissertativo argumentativo. É a partir dela que o leitor terá a noção do que será apresentado em seguida. Então, por isso que eu falo, gente, a introdução é o seu cartão de visitas, né? Seu cartão de visitas. Então, tem que ser de maneira clara, objetiva e seguindo aquela estrutura que eu expliquei para vocês. O tema deve ser apresentado já na primeira frase, né? Então, você abordar, né, a temática, seja por um filme, seja por uma série, né, encaixando ali a temática já na primeira frase, já no primeiro período, é importantíssimo.
Não há meios de fazer rodeios, já na primeira frase do primeiro parágrafo. Também no primeiro parágrafo está inserida a linha de raciocínio, ou seja, o que você vai apresentar. O objetivo é convencer o leitor. Bom, então vamos para os tipos de introdução mais comuns, tá, gente? Primeiro a gente tem a afirmativa. O que é começar por uma afirmativa? Nesse modelo você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Então aqui o exemplo. A gente tem um tema, a introdução, o tema sobre a crise hídrica em questão no Brasil, tá bom? Então vamos lá. No Brasil contemporâneo, olha aqui, trazendo já a questão para o Brasil. No Brasil contemporâneo, a falência dos recursos hídricos ainda é analisada como uma significativa problemática. Então isso aqui já traz uma afirmativa, né? A falência dos recursos hídricos ainda é analisada como uma significativa problemática, ou seja, um significativo problema. Pronto, afirmou. E é mentira? Não. É a inverdade? Não. Isso se deve, olha aqui, elemento conectivo, começando o outro período, né? A outra estrutura, a outra parte da estrutura. Isso se deve, sobretudo, ao constante desperdício humano industrial e às ineficazes e ineficientes ações preventivas frente a essa crise que já ultrapassa décadas. Então ele já trouxe aí a realidade, né, para a realidade brasileira, já trouxe para uma questão mais atual. Agora ele vai falar da tese, né, gente? Desse modo, e sempre com o elemento conectivo aqui começando, a sociedade vive esse caos que, infelizmente, se agrava e, diante disso, precisa promover ações afirmativas urgentes a fim de conter esse conflituoso cenário. Beleza? Então você percebe, você começou aqui por uma afirmativa e você fica bem mais fácil de você seguir a ideia do texto, né? Lembrem que essa estrutura aqui é aquela mesma estrutura da introdução, só que eu estou ensinando você como iniciar uma introdução, tá bom? Para ficar mais fácil para você. Bom, professor, eu quero saber alguns marcadores locativos, alguns marcadores que eu posso começar assim a minha redação. Então tá aí, já tira logo o print, já copia no caderno, tá bom? Porque você pode começar com uma dessas questões. E tem outras também, tem diversas, mas você pode já separar essa daí, justamente para você começar de maneira mais tranquila ali a sua introdução. Não sei como começar a minha introdução, não sei a palavra certa, a expressão certa. Você pode utilizar alguma dessas aí, dessas expressões, tá bom? Bom, definição, gente. Definição, o que é? Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Aqui a gente tem o tema, gente, da intolerância religiosa, beleza? Que foi do Enem de 2016, né? 2016 ou 2017. Então, olha só como a gente consegue fazer o início da introdução por definição. Olha só, o Brasil é um país com uma das maiores... Deixa eu só diminuir aqui. Aqui, ó. O Brasil é um país com uma das maiores diversidades do mundo. Pronto. Eu fiz uma definição. Eu defini o Brasil é o quê? É um dos países né, que trazem aí essa questão das diversidades. Então, o Brasil é um país com uma das maiores diversidades do mundo. Aí a gente vai, obviamente, só trazer mais uma explicaçãozinha. Os colonizadores, os escravizados e os imigrantes foram essenciais na construção da identidade nacional e também trouxeram consigo suas religiões. Aí vai trazer a realidade, a problemática para o Brasil atual. No entanto, a diversidade religiosa que existe hoje no país entra em conflito com a intolerância de grande parte da população. E para combater esse preconceito, é necessário identificar suas causas, que estão relacionadas. Agora começa o quê? A tese. Professor, faltou um conectivo aí? Exatamente, teve um errinho aí, faltou um conectivo, né? Vamos lá, qual é a tese? A criação de estereótipos divulgados pela mídia, uma ideia. E a outra ideia qual é? E a herança do pensamento desenvolvido pelo senso comum brasileiro. Então, ideia 1 é essa daqui, ideia 2 é essa daqui. Professor,
o autor ele vai defender essas ideias nos argumentos, exatamente. No argumento 1 ele vai defender essa ideia, e no argumento 2 ele vai defender essa ideia que está logo após, tá bom? Então aqui vocês viram como foi, né, justamente essa questão da definição. Bom, alusão histórica, essa geralmente é bastante usada, né, pelos alunos, por todas as pessoas que utilizam aí a introdução como forma de ser mais atrativo para o leitor. Então olha só, esse é mais um dos modelos de introdução para a redação. Nele você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o à discussão na atualidade. Então não basta simplesmente você citar e jogar lá, você tem que relacionar com o tema, tá bom? O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural, aquilo que eu falei para vocês. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua introdução e argumentação também. Então vamos lá, olha aqui um exemplo de como começar com referência histórica. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos 16 e 19, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Também essa introdução é sobre a intolerância religiosa, e ele remete a um período histórico lá do período colonial do Brasil. Então ele fala aqui, ele deixa temporalizado séculos 16 e 19. Então ele traz uma questão, uma perspectiva histórica, justamente para relacionar com o tema, né? E ele fala a tentativa de converter os índios ao catolicismo. Então ele fala dessa questão da religião, e realmente houve, tem até uma literatura específica para isso, que é a literatura dos jesuítas. Então ele traz implicitamente esse conceito também da literatura dos jesuítas. O corretor ele sabe reconhecer que esse candidato ele tem links com outras disciplinas, literatura, com história, com geografia. Então isso é importante, tá? Em função do pensamento português de soberania, beleza? Então, olha, nessas 3 linhas aqui, gente, a gente consegue perceber que o aluno ele tem tanto conhecimento de sociologia, de literatura, de história e de geografia, só pela forma dele escrever nessas 3 linhas, né? Então, quando você escreve, você meio que diz: eu sei isso daqui, eu não sei isso daqui, eu sei isso daqui e não sei isso daqui. Você deixa transparecer o seu conhecimento, entende? Então, quanto mais leitura você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser a sua escrita. Bom, e aí ele conhece, aqui ele começa a problemática na realidade brasileira, né, por um conectivo também, conectivo de concessão. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, no Brasil, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. Ou seja, ele fala, não está diferente lá do século XVI não, cara. Lá no século XVI, quem não seguisse a religião cristã, né, o cristianismo, era deixado de lado, era excluído. A mesma coisa segue ainda, né, no século XXI. Aí ele fala, começa a tese, né, começa por um elemento conectivo também. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social, primeira ideia da tese, e o receio de denunciar, segunda ideia da tese, dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Então vocês percebem como está bem estruturado. E como ele começou por uma referência histórica, essa daqui foi, acredito que foi a melhor, né, até agora que nós vimos, a melhor introdução que nós vimos. Porque a referência histórica, ela dá esse ar de conhecimento, ele dá essa... E realmente tem, e quando você relaciona história, sociologia, literatura, você dá nossa, esse daí ele realmente sabe o que está fazendo. Conhece o que está escrevendo, conhece o que está falando, conhece o que foi estudado, né? Então você meio que dá credibilidade à sua redação, à sua escrita. E aqui, o quarto tipo, o último tipo, tá, gente? Que é a citação
de uma autoridade no assunto, de um especialista. Então vamos lá. Se você conhecer uma citação relevante de um especialista ou alguém que seja referência, este pensamento deverá estar relacionado ao tema. Você pode usá-la como gancho para começar o seu texto. Então vamos lá. Olha só, também é sobre a questão da intolerância religiosa, tá bom? E aí, como que ele vai começar essa introdução, gente? Trazendo uma citação, né, de autoridade, de um especialista, de uma referência, tá bom? De um estudioso. Então vamos lá. Então ele traz aí, gente, o Albert Camus, que é um filósofo que ele considerava o século XX como o século da maldade, como se fosse rancores, né? O século dos rancores, né? Dos atrasos e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, só diminuir aqui, pronto. Se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Olha só, o que é isso, gente? O que ele quis dizer? Bom, aí ele falou assim, se houver, como ele era o filósofo que pregava que o século XX era o século dos rancores, então ele fala, se não houver justiça e liberdade, haverá uma condição desfavorável, certo? Em um amplo cenário, certo? Ou seja, as pessoas dessa sociedade, dessa determinada sociedade, ou todo mundo mesmo, né, elas viverão numa sociedade desequilibrada, numa sociedade onde não haverá paz, uma sociedade onde não haverá condições necessárias para um bom convívio, tá bom? Então, para você ver como é importante trazer esses filósofos, sociólogos, trazer geógrafos, ou seja, todas as áreas do conhecimento. Aí, vai trazer a problemática para a realidade brasileira, olha só, nesse sentido, com o elemento conectivo aqui, ó, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. Carta Magna do país é o que, né, gente? É a Constituição Brasileira de 88, coisa que vocês já estudaram em História. Aí, ele terminou essa segunda parte, que é a problemática na realidade brasileira, e ele vai entrar na tese. Só que ele precisa avisar quando ele vai entrar na tese, né? Também pelo elemento conectivo. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, primeira ideia da tese, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas, ou seja, segunda ideia. O que significa, professor, cláusulas pétreas? Ou seja, descumprir o que está escrito na Carta Magna, ou seja, descumprir o que está escrito na Constituição Brasileira de 88, tá bom? Então, para você ver, gente, que a introdução ela sempre vai seguir a mesma estrutura, né? E como eu estou ensinando para vocês como iniciar essa introdução de forma mais específica, trazendo aí especialistas, você pode trazer uma série, pode trazer um filme, por isso que eu deixo de forma livre para você, porque você pode não conhecer um filósofo, mas pode conhecer uma série que fale sobre o tema e você pode encaixar. E isso o Enem ele permite, não sou eu que estou permitindo, o Enem ele permite isso. Ele está falando repertório sociocultural. Quando ele fala em repertório sociocultural, ele não está falando só de filósofo, sociólogo, ele está falando de tudo. Pode ser até uma notícia de jornal, pode ser uma reportagem, pode ser algo que você viu na internet, no Twitter, pode ser, mas desde que seja algo relevante e desde que você consiga, né, trazer essa perspectiva junto ao tema, tá bom? Então é isso, gente. Aí o que vocês vão fazer? Considere os temas abaixo para desenvolver a introdução de um texto dissertativo argumentativo. Não esqueça de seguir a estrutura desse tipo de texto. Não esqueça de seguir a estrutura desse tipo de parágrafo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tema,
os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Segundo tema, o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem espaço no mundo contemporâneo? Então, esses dois temas vocês vão fazer a introdução seguindo, né, essa aula de hoje. Né, você pode escolher, professor, os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Não é para copiar nenhum dos textos que eu mostrei para vocês, é para você criar o seu. Então, o que acontece? Professor, posso começar por uma referência histórica? Pode. Professor, posso começar por uma citação de autoridade? Pode. Posso começar por um série, filme? Pode. Fica à vontade. Por um desenho que eu sei que tem isso daí? Pode, desde que você relacione com o tema. Pode, estar liberado. Tá? Posso começar por uma definição? Pode também. Então é isso, tá bom, gente? Aí essa atividade também vai acontecer a mesma coisa. Você vai entregar só na sexta-feira que vem. Tá bom? Você não vai entregar nessa sexta não, você vai entregar só na sexta-feira que vem. Pelo mesmo motivo que eu expliquei ontem na aula de literatura, beleza? Então é isso, gente. Grande abraço, espero que eu tenha ajudado nessa questão de montar, de iniciar a introdução. Eu sei que é muito importante isso para vocês. Aqueles elementos também que você tem uma dificuldade, certa dificuldade de começar a introdução, aqueles elementos que você anotando, você consegue ter um melhor início, né, para a sua redação, tá bom? Então, professor, estou com dificuldade, dá uma lida de novo nos conteúdos que foram passados aqui, assiste novamente a nossa aula, beleza? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no WhatsApp, tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima aula. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora explicar a nossa atividade de educação inclusiva, tá bom? A disciplina de redação. Hoje é 23/4, ok? Sexta-feira, e a nossa disciplina redação. Então vamos lá. Primeira questão. Leia o texto e complete a lacuna com a resposta adequada. O texto é argumentativo porque o objetivo é a defesa, por meio de argumentos convincentes, de uma ideia ou opinião. Então, gente, o ponto importante do texto argumentativo é você trazer a defesa. Defesa de quê? De uma ideia. Tá? Então, nós vamos ter um convencimento do leitor através dos seus argumentos, ok? Então você vai completar aqui a oração que esteja mais adequada, tá bom? Aqui nesse espaço que está em branco. 2. Veja os conceitos e responda à questão. Aqui você tem a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, e cada um apresenta o seu conceito, e aí você vai responder aqui embaixo. Quais são as etapas do texto dissertativo argumentativo? Bom, então você tem aqui as etapas, né? Você tem aqui a setinha mostrando a primeira etapa, aqui a outra setinha mostrando a segunda etapa e a outra setinha mostrando a terceira etapa. 3. Sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo, leia o texto e complete a questão. Aqui, como vocês viram na nossa videoaula, né, eu até deixei aqui já para você, para não estar voltando lá no vídeo, ok? Introdução no texto dissertativo argumentativo. E aqui nós temos algumas informações. Então, gente, o que você vai fazer? Você vai ler, e aí depois o que eu quero? Você vai completar a questão que está disponível aqui. Vamos lá. A clareza é a principal forma de introduzir um texto dissertativo argumentativo. É a partir dela que o leitor, aí você vai completar, tá bom? A questão. Você vai ler aqui, vai ver direitinho, ver tudo direitinho e completar a questão, tá bom, gente? Então é isso. Você é capaz, nunca duvide de si mesmo. Capriche, beleza? Então é isso, gente. Grande abraço e até a próxima aula.